Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vós, irmãos, hoje e para sempre. Amém. Este canal foi aberto pelo Senhor Deus, nosso Pai Celestial, para irmos por todo o mundo, pregarmos o Evangelho do Reino de Deus a toda criatura, para que quem crer e for batizado seja salvo. É por isso que nós seguimos a direção, a orientação do Espírito Santo, o poderoso Espírito da criação, o Espírito do nosso Deus, que é o nosso instrutor, que é o nosso professor. E ele usa única e exclusivamente a Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus. É o Senhor Deus falando diretamente aos nossos corações. E é por isso que recebemos a inspiração de lermos Gênesis, capítulo 25. O primeiro livro da Bíblia Sagrada, Gênesis, o princípio, o começo, Gênesis 25, a partir do verso 27. E assim está escrito: Cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo, Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas, porque amava a Esaú, porque Isaque amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando, esmorecido, veio do campo Esaú, ele disse: Peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: Vende-me primeiro o seu direito de primogenitura. Ele respondeu: Estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Amém. Meus queridos irmãos, o Senhor Deus Todo-Poderoso fez tudo perfeito e fez tudo com um tempo determinado. Então, a justiça divina, às vezes, aparentemente, está demorando, ou para alguns, nem existe. Por isso se fala muito hoje de impunidade. São aquelas pessoas que, por não receberem um castigo imediato, eles acham que o castigo foi esquecido ou jamais vai acontecer. E o problema é que isto vai aumentando gradativamente. Uns vão olhando para os outros, uns vão aprendendo com os outros, e então a impressão geral, porque existe aí um engano tremendo de que a maioria sempre tem razão, quando isto é uma mentira deslavada, as pessoas começam a se deixar levar e vão caminhando em caminhos que aparentemente são honestos, sinceros, mas que, na verdade, no fim, são morte. É por isso que o Espírito Santo deseja falar conosco aqui, primeiro, de uma família. Então, estamos falando da família que tem o pai uma preferência e a mãe outra preferência. Isto, irmãos, inadvertidamente pode acontecer.
com pessoas honestas, sinceras, mas de repente, por um carinho, por um afeto, quem sabe por um presente, preferem um filho entre os demais. Aqui no caso é interessante, porque o pai prefere um filho, a mãe prefere outro filho. A palavra de Deus tem nos dito que, quando não há concordância, duas pessoas não conseguem conviver. Hoje se fala muito em divórcio. O que isso quer dizer? Incompatibilidade de gênios, ou melhor, de opiniões, de gosto. É por isso, meus queridos irmãos, que nós precisamos sim ter muita cautela, muito cuidado com as nossas palavras, nossas atitudes, porque de repente nós podemos causar um grave problema dentro da nossa casa, dentro da nossa família, que é o único lugar que oferece segurança para o ser humano. A família está sendo atacada ferozmente pelo inimigo, pelo adversário, porque ele sabe o poder que existe na unidade, na união de uma família. É por isso que nós precisamos, sim, ter cuidados, porque de repente, sem perceber, sem que nós tenhamos esta pretensão, podemos sim causar divisões que vão ser terrivelmente massacradoras para todos. Agora, vejam, a palavra de Deus diz aqui: cumpridos os dias que desce a luz, eis que achavam gêmeos no seu ventre. Meus irmãos, nós somos gêmeos. Nós não somos iguais, mas nós somos muito parecidos, de tal forma e de tal maneira que não só no caso que nós acabamos de citar, mas entre nós, seres humanos, qualquer diferenciação, qualquer separação, muitos falam hoje de preconceito, só vai nos causar danos e prejuízos. Nós precisamos entender que sim, fisicamente, somos muito, mas muito diferentes. Mentalmente, também, a diferença é enorme. Mas o íntimo, o verdadeiro, que é a alma, o espírito, somos todos iguais. Não há nenhuma diferença, porque procedemos de uma mesma fonte, que é Deus, nosso Pai Celestial. E somos filhos. Não há preferência, não há separação. Deus não tem preferidos. Deus trata a todos igualmente. O problema está em nós. Somos nós que devemos fazer, realizar alguma coisa, e aqui no caso é estudar a Bíblia Sagrada, para que nós possamos procurar agradar ao Pai. À medida em que vamos agradando ao Pai, com certeza, com justiça, Ele se agrada de nós e nos abençoa. Então não é de qualquer forma, de qualquer maneira, como alguns dizem, por que Deus abençoa aquele e não me abençoa? Não. Deus não é o principal no caso. Deus não é o primeiro. Não. Deus está procedendo com justiça de acordo com aquilo que nós estamos fazendo, nós estamos realizando. Então, se uma pessoa despreza a Bíblia Sagrada, é lógico que isso não vai agradar a Deus. Mas se outra pessoa
lê, estuda a Bíblia Sagrada, crê na Bíblia Sagrada. Tenha a Bíblia Sagrada como ela é, de fato, a palavra de Deus. Isso vai agradar a Deus. E, logicamente, então, as bênçãos de Deus serão direcionadas a esta pessoa. Não há separação, não há preferência, há justiça. Mas o que o Espírito Santo quer falar conosco aqui está escrito assim: cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando, esmorecido, veio do campo Esaú e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Edom quer dizer vermelho, avermelhado. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu. Levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Primeiro, quem despreza a Bíblia Sagrada pode nem saber disso, mas está desprezando o seu direito de primogenitura. E vai sim ter problemas, e vai sim, ou pode sim, ser escravizado por toda a eternidade. É por isso, meus queridos irmãos, que nós estamos chegando a uma época em que as pessoas vão começar a trocar o melhor pelo pior. Vão começar a trocar a salvação pela perdição. Aqui está escrito: tinha Jacó feito um cozinhado, quando, esmorecido, veio do campo Esaú e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Este é o problema de uma grande parte da humanidade, que está ficando esmorecido, desanimado, desalentado, reclamando, murmurando e, sem perceber, está se afundando, está se afogando, está trocando a salvação da sua alma eterna por pratos de lentilhas, feijõezinhos, coisas mínimas, coisas pequenas, coisas passageiras. É por isso, meus queridos irmãos, que nós estamos numa época em que nós devemos nos despertar e precisamos sim fazer até um pouco de esforço para estudar a Bíblia Sagrada, que é o nosso único fundamento, é o nosso único alicerce, porque as pessoas vão começar a se vender por coisas pequenas. Haverá traições. Estamos numa época de muita hipocrisia, de muita falsidade. Pessoas que eram ilibadas de uma moral, de repente, começarão a procedimentos que nós não podemos nem ficar aqui falando. Por isso, irmãos, não podemos nos deixar levar pelas aparências deste mundo enganoso.
mas precisamos nos firmar no que está escrito na Bíblia Sagrada, a poderosa e maravilhosa palavra do nosso Deus. Pai Celestial, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quantas possibilidades estão se abrindo, quanta modernidade, quanto progresso, quanta atividade, mas a maioria são enganos, a maioria são coisas quimeras, migalhas, que estão tentando nos afastar do verdadeiro, do real, do positivo, que é a Bíblia Sagrada. Meu Deus, não falamos que não queremos essas coisas, não, mas não podemos esquecer o que está escrito. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a Bíblia Sagrada, e todas estas coisas aí, então sim vos serão acrescentadas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amarramos o espírito da mentira, acorrentamos o espírito mentiroso, barramos, proibimos, como está escrito, e ordenamos: saiam, batam em retirada, sumam e desapareçam de nossos pensamentos, de nossas ideias, de nossas casas, de nossos lares, de nossas famílias, de nossos filhos, de nossos netos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, poderoso Espírito Santo, Espírito da Bíblia Sagrada, Espírito do Deus vivo, por favor, abra os nossos olhos do entendimento, do coração, da alma, do Espírito. Faça-nos ver e diferenciar e escolher o melhor. Não perder o direito de primogenitura, de sermos cabeça e não cauda, de estarmos por cima e não por baixo. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a fé se manifeste agora no que está escrito, e em nome do Senhor Jesus Cristo o cego enxergue, o surdo ouça, o mudo fale, o paralítico ande, o doente saia curado da cama, o enfermo saia curado do leito, e o coxo salte de gozo e alegria. Os pulmões sejam purificados, os rins, o pâncreas, o fígado, o estômago, o intestino. Que haja uma mudança, uma transformação agora nos ossos. Desapareça o bico de papagaio, os desvios, a entorse. Em nome do Senhor Jesus Cristo, cessem essas dores. Em nome do Senhor Jesus Cristo, comece a se manifestar o poder de Deus, o poder da Bíblia Sagrada, o poder da palavra do Deus Altíssimo agora. Coração bata forte, receba força e vigor. E em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Jesus Cristo destrave agora a sua mente cauterizada por essas feridas da infância, essas agressões, essas violações, quando crianças, quando meninos, meninas, quando criancinhas, quem sabe até como na hora de bebês, no parto, seja passado o sangue de Jesus, o bálsamo de Gileade, o santo óleo da unção agora, o fogo de Deus queime esta ferida, cicatrize, e em nome do Senhor Jesus Cristo haja perdão, um rompimento agora, desapareça o senso de culpa, e em nome do Senhor Jesus Cristo seja livre agora desse trauma, e pense com a mente de Cristo, veja agora, receba uma visão agora, do futuro glorioso que Deus tem para ti, seja abençoado e seja abençoador, receba a unção nas suas mãos, o dom, o talento recebido de Deus, comece a ser produtivo agora, se multiplique, e em nome do Senhor Jesus Cristo, seja abençoado, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Por favor, inscreva-se, dê o like, aperte o sininho,
Distribua nas suas redes esta poderosa palavra do Deus Altíssimo. Faça comentários. Com certeza, nosso bom Deus continuará vos abençoando muitíssimo. Receba a bênção sacerdotal. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Deus vos abençoe poderosamente, queridos irmãos. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E amém.